Neste vídeo nós vamos ver: guerra por Neymar continua, ele disse sim para o Barcelona e não para o PSG. E ainda, Bruno Guimarães entra no radar do Barça. E por fim, jogador brasileiro comemora na Coreia homenageando o país. Entenda toda essa história no vídeo de hoje. Galera, antes de começar o vídeo já vai deixando like, vamos pra uma meta de 1, 2, 3 mil likes. Também já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho que a gente manda salve no fim do vídeo. Pra quem comentar primeiro qual é o jogador brasileiro que está melhor na atual temporada, que foi paralisada, né? Mas também já vai se inscrevendo aqui no canal porque batemos 700 mil inscritos. E dia 15 de maio vai rolar o sorteio, sim, o sorteio de uma chuteira do Cristiano Ronaldo que pode ser sua. Então vai lá participar, estamos nos últimos dias e quanto mais você comentar, maior a chance de ganhar. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então galera, primeiramente nós vamos falar sobre Neymar. Bem, o jornal Esporte da Catalunha, que é um jornal que acompanha o Barcelona bem de perto, soltou novas informações e colocou na sua capa, falando que Neymar já disse sim para o clube do Barcelona e não para o PSG, e que a guerra pelo jogador continua. As novas informações que esse jornal traz está relacionada principalmente com uma redução de salário que os donos proprietários do PSG devem fazer aos jogadores e a tensão que isso vai trazer em relação a uma possível negociação com o Neymar. Aí você me pergunta, mas por que ter uma redução do salário dos jogadores? O que está acontecendo? Bem, o PSG já deixou claro que com o fim da Ligue 1 e a paralisação do futebol, eles já pensam que vão ter uma perda mais ou menos de 200 milhões de euros, isso mesmo. Então uma bela grana o PSG vai perder e com isso ele quer tentar reduzir o salário dos atletas enquanto a paralisação for mantida. E isso pode trazer alguns conflitos em relação principalmente ao brasileiro Neymar. Assim, as negociações parecem um novo foco do conflito entre ambas as partes e falsamente encerrou o último verão cheio de tensão, repressões internas e tentativas de rebelião por parte do brasileiro e até mesmo brigas, cita o jornal, graças à falta de diálogo franco e direto. E aí, com todas essas questões passadas e com uma necessidade de redução dos salários, fica mais difícil ainda essa negociação entre Neymar e PSG. Mas uma coisa também que o jornal passa é o seguinte, que atualmente tem um artigo na FIFA que joga a favor do Barcelona, que é um artigo que após 3 temporadas o clube deve ter uma multa assim, imposta pela própria FIFA para caso o jogador queira sair. Então, antes, como não havia multa, o Neymar não conseguia fazer um movimento para sair do clube. E atualmente essa multa seria imposta e seria 180 milhões de euros. Entretanto, esses 180 milhões de euros seriam muito dinheiro para o momento atual que o futebol enfrenta, que o Barcelona enfrenta. Então o Barcelona não teria o cash para essa contratação. Só que ele estaria pensando em fazer alguns truques, como eles chamam, vamos dizer assim, uma troca de jogadores. E alguns jogadores já estariam na lista, como seria o caso dos franceses Griezmann e Umtiti, que seriam jogadores que interessariam ao PSG. Além disso, uma coisa que é importante dizer, que o jornal citou como preponderante para ocorrer essa negociação, seria a conversa do PSG e do Barcelona devido à paralisação e as possíveis novas diretrizes que o futebol vai se encaminhar com a volta, com o seu retorno. Porque uma crise foi gerada. No PSG, como eu disse, 200 milhões de euros graças ao fim da Ligue 1. E no Barcelona também algumas crises graças à falta de receita que esse tempo da paralisação trouxe. Então seria uma renegociação e os valores seriam até mais baixos. E outro ponto interessante e que foi para finalizar toda essa matéria que o Sport fez em relação ao Neymar, foi que o Neymar disse não para a renovação do PSG e que ainda está meio que deixando passar toda essa questão. O Neymar já está com essa renovação desde novembro, segundo o jornal, e não aceitou renovar com o PSG e está deixando passar e dizendo meio que um não, vamos dizer assim. E isso seria um breve sinal, um claro sinal que seria um sim para o Barcelona em relação à sua possível vinda. Vale lembrar que todo esse pedido foi também um pedido de Lionel Messi, que já deu declarações para o Sport, também o mesmo jornal, falando que gostaria da volta de Neymar e que vê sim com bons olhos a volta do craque brasileiro para o Barcelona. E aí galera, comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, vocês acham que
essa negociação realmente vai acontecer? Não vai? Vocês acham que deve acontecer? Seria bom para o futuro de Neymar? Ou não? Deveria continuar no PSG, tentar ganhar uma Champions, tentar se reafirmar sendo protagonista? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Além disso, vamos continuar falando sobre Barcelona e sobre uma informação muito interessante. Um jogador que chegou na Europa e parecia que já estava acostumado foi Bruno Guimarães. O craque jogou muito bem pelo Lyon nas últimas partidas. Em 5 partidas da Ligue 1, antes do seu encerramento e da sua paralisação, ele era o destaque da partida, ganhou o Man of the Match, jogou muito bem. E segundo o jornal AS, o Barcelona criou um certo interesse no jogador. Vale lembrar que quando ele saiu do Atlético Paranaense, o Atlético de Madrid queria levar ele e o próprio Lyon. Só que o Juninho Pernambucano, que é o diretor do Lyon, conseguiu convencer o Bruno Guimarães a fechar com o Lyon. Aí você me pergunta, pô, o cara acabou de chegar no Lyon, por que ele sairia? Bem, o Lyon terminou em 7º no campeonato francês e com seu encerramento ele não conseguiu se classificar para nenhum campeonato internacional. O Lyon está vislumbrando isso com um grande prejuízo para o seu próximo ano, tendo assim que vender alguma das suas estrelas, e poderia sim ser o craque brasileiro Bruno Guimarães, que já chegou muito bem no futebol. Então, até para vocês terem uma noção como o Lyon está revoltado com essa situação, ele já entrou, vamos dizer assim, na justiça para ter a retomada do campeonato francês, porque faltavam ainda 9 rodadas e ele se julga prejudicado com o encerramento e ele não conseguindo ir para uma competição internacional. Outra coisa também interessante é que seu presidente deu uma entrevista e disse o seguinte, que tanto o PSG quanto o Lyon serão massacrados na Champions League graças a essa questão da Ligue 1 ter terminado. E em outros campeonatos, como a própria Série A, que é a Juventus, que é o time que o Lyon vai pegar no jogo de volta, como também o Campeonato Espanhol ou o Alemão, vão ter o retorno. Então os times já vão estar com treino e ritmo de jogo para a volta da Champions League, enquanto na França não ocorrerá isso, e para ele será uma coisa muito devastadora para o futebol francês, que será massacrado nos jogos de volta. Mas eu quero saber a opinião de vocês, galera. Vocês acham que realmente vai fazer uma grande diferença o futebol francês não ter a sua volta antecipada? Obviamente que a gente tem que colocar o ponto, que a França e o seu governo achou que não é o momento ideal para a volta e seria algo arriscado, diferentemente do que aconteceu na Espanha e na Alemanha. Mas, querendo ou não, eu acho que ele tem um ponto. Os outros times vão ter um treino, vão ter um ritmo, já vão estar jogando, então isso pode sim atrapalhar muito o Lyon, que vai jogar contra a Juventus, e o próximo adversário do PSG, porque o PSG já passou de fase quando passou pelo Borussia Dortmund, o que atrapalha ainda mais os planos do Nasser e de toda a companhia que fica em volta do PSG. E agora, por fim, vamos falar sobre uma grande comemoração feita no mundo do futebol. Algumas ligas já retornaram e foi o caso da Coreia do Sul. E o Júnior Negão fez 2 gols no jogo do Ulsan Hyundai. E uma das comemorações ele prestou uma grande homenagem aqui para o Brasil, colocando Força Brasil, Stay Safe, ou Fique Seguro. Vale lembrar que o Brasil é um dos países que está mais sofrendo com toda essa situação no mundo, essa situação delicada. O Brasil está começando a aumentar cada vez mais os seus casos. E o Júnior Negão fez uma comemoração homenageando o país e fazendo toda uma sua solidariedade com a situação. A Coreia do Sul foi um dos países que saiu com, vamos dizer assim, com um grande êxito, conseguiu em pouco tempo, com algumas medidas, passar tudo isso e já voltou o futebol, um dos primeiros locais ao retorno do futebol. Então ele chegou e nesse primeiro jogo que transformou seu time no líder do campeonato, ele comemorou mostrando uma camisa, fazendo uma homenagem ao seu país natal e a todas as pessoas que ele conhece aqui do Brasil e até a nós todos. Então parabéns pela atitude, muito legal. Querendo ou não, a comemoração é mesmo pra gente passar algumas mensagens às vezes, e também a celebração máxima do futebol. Então tá todo mundo olhando pra ele e ele chegou e fez esse grande ato. E eu quero saber o que vocês acharam de 0 a 10, o que vocês acharam dessa situação. Pra mim, nota 10, foi excelente, muito legal, fiquei muito feliz. Eu acho muito da hora o cara tá lembrando e tá mostrando sua preocupação em outro lugar do mundo, e a repercussão que está tendo aqui no Brasil também está sendo bem legal. Mas galera, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, já deixado o like, se inscrito aqui no canal e participado do sorteio. E agora eu vou mandar os salves como prometido. Um salve para Tom Amadi Jr., para a nova lenda do Free Fire FF, Lucas Gabriel, TH Seber, Christian Mendes de Guzmán, e para os últimos 5, João Paulo, Gabriela Ponte,
Christian Mendes de Guzmán novamente, opa, você comentou 2 vezes, então vamos voltar. Murilo Farias, Luiz Felipe, Matheus Nunes e Bruno Santos. Então galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto, falou.